Salve, rapaziada, aqui é o Elias. Eu vou estar passando para vocês aqui um pouquinho de conhecimento para quem não conhece nada sobre Bitcoin. Eu vou estar ensinando o que são alguns termos, ou basicamente o que significa cada coisa no dicionário do Bitcoin. Então, se você está começando nesse mundo agora e não entende muita coisa, eu vou estar dando uma geral sobre alguns tópicos. Não vou me aprofundar muito em todos eles, mas é mais para você ter uma noção ali e começar a colocar o pezinho na água, beleza? Nesse tempo aqui, eu pretendo fazer mais vídeos dessa maneira, assim, compartilhar mais conhecimento ali para você ter sempre esse... o que significa isso? Não, eu sei o que significa isso, entendeu? Beleza, vamos embora. Primeiro, Bitcoin. Bitcoin tem muita gente que define ele como um ativo de risco ou algo do tipo, mas na prática ele é um conjunto de regras, ou seja, um protocolo, um conjunto de protocolos ali, enfim, do que você quiser chamar, de um dinheiro ou uma forma monetária, um sistema financeiro que funcione de pessoa para pessoa. Ou seja, bem no resumo, é um dinheiro que funciona sem intermédio de banco, sem intermédio de qualquer instituição. É basicamente isso. Isso é o Bitcoin, um dinheiro livre, beleza? Satoshi. Tem algumas pessoas que usam Satoshi como moeda. Então existe uma moeda, uma criptomoeda chamada Satoshi. Mas não é esse Satoshi que a gente quer dizer aqui pra você. O Satoshi, na verdade, ele é esse termo, né? Ele vai para as casas menores do Bitcoin. É como se fosse o centavo do Bitcoin. Então você tem o real, ou você tem o dólar, o euro, e você tem o centavo de euro, dólar e real. O Satoshi é isso. O Satoshi é o centavo do Bitcoin. Mas cuidado, na hora que você for comprar Bitcoin, você sempre vai comprar Bitcoin. E o Satoshi também é Bitcoin. Ele só é um Bitcoin, uma divisão menor, mas sempre se refira a compra ou alguma coisa do tipo de Bitcoin, porque Satoshi em si não é nada no Bitcoin, ou pode ser até outra coisa, entendeu? Então, resumindo, Satoshi, centavo de Bitcoin. Blockchain. Blockchain, de maneira bem básica e bem direta, é um livro de transações, ou seja, é lá que você consegue verificar os blocos minerados, as transações que estão ocorrendo. É o livro contábil do Bitcoin, entendeu? O banco tem esse do seu Pix, da sua transação, cartão de crédito, essas coisas, o banco tem. A blockchain é o do Bitcoin, beleza? Wallet ou carteira é basicamente onde você coloca e armazena o seu código, as suas 12 ou 24 palavras, a sua chave pública, onde você verifica o seu saldo. Então, resumidamente é isso, beleza? Mas, deixando bem claro, não é essencialmente onde fica o Bitcoin, porque o Bitcoin, na verdade, ele está sempre na blockchain. O Bitcoin não sai de lá. Ele só vai de um lugar lá dentro para outro lugar lá dentro, ok? Mas a carteira é como se fosse realmente uma carteira. Por exemplo, a sua carteira, se você perder ela, mas você tiver com o seu cartão de crédito, você não perdeu o seu cartão de crédito. Então, no Bitcoin, se você perder a sua carteira, mas as suas 12 ou 24 palavras estiverem na sua cabeça ou em algum outro lugar, você não perdeu a sua carteira, entendeu? Você só perdeu a versão física ou digital dela. É basicamente isso. Chave privada e chave pública. Chave privada, a sua senha de verdade, a sua senha para assinar transações, para movimentar o Bitcoin, para fazer as coisas. Chave pública, o que você mostra para as pessoas para poder receber os seus ativos. Seed phrase, ou frase-chave, é basicamente as 12 ou 24 palavras. Transação. Transação é basicamente, como o próprio nome diz, uma transação de dinheiro. É uma transferência. Então, quando você manda dinheiro de uma carteira para outra carteira. Miner, ou minerador, é basicamente a pessoa que entrega poder computacional, ou seja, ajuda a manter a rede existindo e em troca disso recebe um pouquinho de taxa das transações, tá certo? É algo justo, porque é uma pessoa que está compartilhando o seu poder computacional com a rede, tornando ela mais robusta, mais forte, e também em troca tá ali recebendo isso como um subsídio, né, que são as taxas ali e um pouquinho de Bitcoin do bloco, beleza? Recompensa. Halving. A cada mais ou menos 4 anos ocorre o halving, que é quando se corta a recompensa por bloco minerado no Bitcoin, ou seja, os mineradores, os miners, recebem menos Bitcoin por bloco minerado. Isso eleva o valor do Bitcoin, porque você tem menos Bitcoin sendo conseguido a cada cerca de 10 minutos, que é quando cada bloco mais ou menos é gerado, beleza? Moeda fiduciária, ou fiat. Moeda fiduciária em si é uma moeda que ela não tem lastro no ouro e é uma moeda controlada ali, emitida por algum estado. Não independente de qual lado político desse estado, não é essa a questão. A questão é que é uma moeda controlada por um banco central do estado, tá certo? E geralmente ela é dada como obrigatória de uso em algum território. E não necessariamente o Estado ou esse governo precisa ser de um país só, pode ser uma união, como por exemplo o euro na Europa, ou então o iene no Japão. Esses são dois exemplos, um é um país, o outro é uma união, né? O dólar nos Estados Unidos, enfim, esse tipo de coisa, tá certo? É basicamente isso.
not your keys, not your coins. Essa frase que quer dizer basicamente, se você não tem a chave, você não tem o dinheiro. Ou seja, por isso que é importante ter a autocustódia, ter ali a sua chave, a sua carteira, ser o seu próprio banco, ser soberano. Porque se o seu Bitcoin está numa corretora, está numa outra questão, e você não, outra organização, né, e você não tem acesso à sua chave privada, ou outras pessoas também têm acesso, né, a própria organização tem, esse dinheiro não é seu, porque você não tem segurança suficiente para saber que só você pode tocar nele. KYC e anti-KYC. KYC é Know Your Custom, ou seja, conheça seu cliente, e é um conjunto de normas ali que basicamente, sabe quando você tem que entregar seu documento, mostrar seu rosto, fazer aquela verificação num banco ou alguma outra instituição? Então, isso é KYC. Aqueles dados ali, se solicitados por um governo, eles podem ser informados. E isso está na lei, tipo assim, é uma questão de lei mesmo. Isso é permitido e é legal. Não pra qualquer pessoa, mas pra se tiver algum, por exemplo, eles precisam disso pra você fez alguma coisa estranha, alguma coisa errada, eles querem investigar. Aí eles têm seus dados lá pra verificar, olha, você vendeu Bitcoin aqui, não vendeu, enfim, esse tipo de coisa. E o anti-KYC é não ter KYC, ou seja, não ter essa solicitação de dados por alguma instituição para que você use o serviço, tá certo? Cold Wallet e Hot Wallet. A gente já sabe o que é uma carteira, né? Que é uma wallet onde fica ali o Bitcoin. A Hot Wallet é uma carteira que está conectada à internet ou alguma outra conexão, por exemplo, Bluetooth ou algo do tipo ali, que tem uma superfície de ataque considerável. Isso é uma Hot Wallet. No geral, são as carteiras que estão conectadas na internet ou são criadas na internet. Enfim, e a Cold Wallet é uma carteira fria, uma carteira que não está ou nunca é conectada à internet. Por isso, não tem superfície de ataque dessa maneira. Claro, existem outros modos de ataque, né, a uma carteira, mas dessa de questão de conexão online, que é a principal e, assim, resolve 90% dos seus problemas, não existe. É basicamente isso. Então, Cold Wallet, offline. Hot Wallet, online. Self-custody ou custódia própria. Então, basicamente, quando você compra seus bitcoins numa corretora, a custódia deles, ou em outros bancos, ou uma coisa do tipo, ela não está com você, a menos que você passe diretamente para sua carteira. Ou seja, você não tem a custódia desse dinheiro, tá certo? É a mesma coisa que acontece com a moeda fiduciária. Na prática, você só tem a custódia da moeda fiduciária no dinheiro físico, quando você guarda em casa, ou algo do tipo, tá certo? O Bitcoin é a mesma coisa. Se você não tem esse dinheiro com você numa carteira fria, ou até mesmo numa carteira quente, beleza, mas ela ainda é sua, sabe? É você que criou, etc. Se você não faz isso, a custódia não é sua. Então, self-custody é você ter a custódia dos seus ativos, do seu dinheiro, beleza? Inflação, deflação. De maneira bem simples, tá? Eu sei que pode ser que apareça alguém que queira explicar de maneira muito complexa, mas vamos resumir aqui. Inflação é quando um dinheiro perde valor. Deflação é quando um dinheiro ganha valor. Não só dinheiro, mas qualquer coisa que tenha valor. Então, por exemplo, o real inflaciona porque é emitido mais real, ou seja, o aumento da base monetária, isso é um dos fatores, na verdade, um dos e talvez um dos principais, mas só para resumir, tem outros fatores sim, é claro, mas um deles é, por exemplo, o aumento da base monetária. Então, quando se aumenta a base monetária, se imprime mais dinheiro, a moeda inflaciona, ela perde valor. O Bitcoin não imprime mais dinheiro, ele tem um limite máximo de 21 milhões. Então sim, está sendo gerado Bitcoin para ser jogado na rede, mas o máximo dele é 21 milhões. A gente já sabe disso. Então o Bitcoin ele é deflacionário, porque a cada dia, a cada instante, se perde Bitcoin, ou seja, perde-se esses ativos e nunca mais vão ser encontrados. São carteiras, roubos, enfim. Tipo assim, ninguém sabia que ela tinha 2 Bitcoins. E aí ela foi dessa pra melhor e ninguém vai saber, sabe? E tipo, o Bitcoin vai ficar lá preso pra sempre. Então vai aumentar o valor dos que a gente consegue movimentar. Então quem consegue movimentar vai ganhar valor, vai ser deflacionário. Então a cada tempo que passa, você vai conseguir comprar mais coisas com menos Bitcoin. Ele é deflacionário. É basicamente isso. Ataque de 51%. É basicamente uma das coisas que dizem que ameaça o Bitcoin, mas vamos lá. Resumidamente, é uma das coisas que torna ele seguro. Por quê? Para você ter alguma mudança na rede, a rede teria que concordar com mais da metade, ou seja, 51% no mínimo. Então alguém teria que ter o poder de 51% da rede. Só que isso é muita coisa. Ele teria que ter esse tipo de poder sobre a rede para poder, por exemplo, movimentar, mudar alguma coisa na rede sem o consenso geral. Só que para isso acontecer teria que ter consenso geral, porque 50% é consenso. E até hoje isso nunca aconteceu, nem chega perto de acontecer. Mas assim, claro, remotamente é uma possibilidade, mas é tão remoto quanto, por exemplo, a quebra de uma carteira, sabe? Porque, como eu disse,
disse, a carteira do Satoshi tá aí até hoje e ninguém conseguiu hackear, quebrar ela. Mesma coisa vale para um ataque de 51%. Não é, tipo assim, é uma remota possibilidade. Claro, não descarte, óbvio, mas tenha em mente que é algo muito remoto, ok? Bom, por esse vídeo foi só, tá? Eu acho que eu coloquei bastante palavrinhas aí, termos que podem ajudar quem nunca ouviu falar sobre esses termos a ter um norte ali, beleza? E eu vou fazer mais vídeos nesse estilo para explicar um pouco mais de outros conceitos de maneira prática, rápida ali, bem simples ali, direta. E aí, claro que alguns deles a gente pode sim se aprofundar, mas a maioria vai ser bem mais tranquilo, beleza? Se você gostou, deixa um like, comenta, se inscreve, ajuda o canal do jeito que você puder aí, do jeito que você quiser. Por esse vídeo é só. Forte abraço, valeu, falou!